Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre psicanálise e envelhecimento. Bom, não é novidade, porque é um fenômeno dos nossos tempos, que nós vivemos mais. A população brasileira, por exemplo, está envelhecendo e vivendo muito mais. Talvez pela primeira vez na história da humanidade, nós temos tantas pessoas atingindo uma idade elevada. E o que nós estamos percebendo na clínica, seja como psicanalista, seja como advogado, nós estamos percebendo um aumento das pessoas que são chamadas agora de 50 a mais, pessoas de 50, 60, 70, 80, 90 anos, se queixando de questões que normalmente essas pessoas não traziam para nós. O aspecto do abandono, o aspecto da solidão, o aspecto da sensação de desamparo. São pessoas, em muitos casos, que passaram, digamos assim, a vida trabalhando, buscando ocupar um lugar na sociedade, um lugar na família. São pessoas com travessias, como eu costumo dizer, longas travessias. Vocês podem imaginar pessoas que chegam na clínica com 70, com 80 anos. Vocês devem imaginar a quantidade de eventos e de situações, digamos assim, mal compreendidas, mal resolvidas, mal explicadas, questões ainda não elaboradas, ainda não enfrentadas. É curioso observar que o inconsciente, ele não tem um tempo cronológico. Portanto, o inconsciente não tem idade. As questões inconscientes, como eu acabei de dizer, mal ditas, mal resolvidas, mal elaboradas, não significa que uma pessoa, em hipótese alguma, não significa que uma pessoa de 80 anos, porque ela tem 80 anos, ela está melhor resolvida em relação a essas questões, como eu digo, inconscientes, e que lhe geram, na maioria das vezes, muitos sintomas. Então, nós percebemos isso na clínica. Isso é uma nova realidade nossa. Eu observo muito isso em casos clínicos e, como eu disse também como advogado, pessoas que precisam procurar e ter um lugar de escuta, pessoas que de algum modo buscaram ou ficaram presas, ressalta-se, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, numa espécie de um ideal de eu, numa espécie de fantasia de que, quando alcançassem determinados lugares, seja na sociedade, seja na família, seja lá onde for, essas pessoas estariam, digamos assim, resolvidas. Só que não, né? Essas pessoas, muitas delas alcançam e ainda assim carregam essa sensação de abandono, de não terem sido olhadas, de não terem sido admiradas. Isso chega também com outros enfrentamentos culturais, digamos assim, como os filhos já na fase adulta, muito distantes, verdadeiras transformações no corpo, ah, desencontros diversos, seja no casamento, seja nas amizades, seja na chamada vida profissional. Então, é interessante ver estas pessoas, como eu disse, acima dos 50 anos, 60, 70 anos,
passando por crises existenciais profundas. Como eu disse, são pessoas que precisam ser escutadas, a psicanálise e outras áreas da saúde precisam realmente dar espaço e oferecer escuta a estas pessoas. O que eu posso dizer é que, como eu disse no momento do vídeo, é que há um engano de que pessoas, há uma espécie de preconceito, algo que se chama até de etarismo, uma espécie de etarismo psíquico também. Há um julgamento da sociedade de que essas pessoas não têm direito, elas não teriam direito de ter, digamos assim, as suas demandas emocionais, as suas demandas psíquicas, já que, uma vez que elas têm idade avançada, o que se espera delas é uma sabedoria para lidar com a vida. Mas não é isso que nós estamos vendo. Como eu disse, nós estamos vendo estas pessoas em crise, por uma dificuldade, como eu disse, de lidar com questões mal resolvidas, de lidar com a aproximação de algo que para elas muitas vezes é aterrorizante, que é a morte, a própria finitude, né? E essas pessoas acabam desenvolvendo sintomas terríveis. Então, é daí que nós observamos que elas muitas vezes deslocam essa angústia para vício em jogos, para pornografia, para questões relacionadas a sexo, compulsões diversas, elas entram em crise de controle, né? Elas começam muitas vezes querer a controlar toda a família, elas se calam, elas se distanciam, elas são atravessadas por uma fantasia de que se eu não sou reconhecido no meu meio, há um lugar onde eu serei reconhecido, e elas começam então a buscar isso fora, e é aí que muitas vezes nós estamos vendo, elas são vítimas de golpes, elas são vítimas de fraudes. Então, assim, é algo muito sério e que nós precisamos realmente ter cuidado.